Buenas tardes, buenas noches, Jorge. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al segundo módulo del curso virtual de enfermedad inflamatoria intestinal de la LAPSGAN. Y bueno, bienvenidos a todos los participantes. Para mí es un honor estar escuchando hoy una vez más a referentes del tema. Quiero presentarles a quien va a ser la coordinadora del día de hoy de este curso virtual, que para quien no la conocen es la doctora Silvia Bravo. Silvia, amiga, y es gastroenteróloga, pediatra de Argentina, del Hospital Vilela, que es de la ciudad de Rosario. Rosario es una de las ciudades más importantes y más bellas que tiene nuestro país, y además de ser gastroenteróloga, es referente en enfermedad inflamatoria en el país, compartiendo el Working Group en las LAPSGAN y en la Sociedad Argentina de Pediatría. Silvia, te dejo la palabra. Vos sos la dueña de nuestra tarde. Bueno, gracias, Mónica. Bienvenidos a la segunda conferencia de este curso virtual. Contamos hoy como secretaria a la doctora María del Carmen Padilla. Ella es gastroenteróloga pediatra del Hospital Materno Infantil de Santa Cruz, Bolivia. Va a ser encargada de recepcionar a través del chat las preguntas que vayan surgiendo a través de la conferencia que va a realizar el doctor Jorge Amil Díaz con relación a avances en el diagnóstico y terapéutica de la enfermedad inflamatoria intestinal. Abordará aspectos importantes en rigor del diagnóstico. La nueva clasificación de enfermedad inflamatoria intestinal y sus fundamentos. El uso de las imágenes para diagnóstico, como así también en relación al tratamiento. Abordará tópicos en relación al uso racional de biológicos a la terapia enteral. Es un honor presentar al doctor Jorge Amil Díaz, pediatra, gastroenterólogo pediatra, secretario general de la EBLA, miembro de diversos grupos de trabajo como el de enfermedad inflamatoria intestinal, Silvia, se apagó tu micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. El doctor es editor asociado de diversas... ¿Se escucha ahora, Carlos? Perfectamente. Es editor asociado de diversas revistas científicas como JPCN, Frontier in Pediatrics, Orphan Journals, Rare Disease. Adelante, Jorge, con la disertación. Bueno, muchísimas gracias a Mónica, a Silvia, a Carlos Timosi, que todo ha organizado. Esta tarde mismo hemos hecho un test para asegurarnos que todo se marcha. Yo soy encantado de ayudar a estrechar el Atlántico, de compartir la experiencia de Europa con Latinoamérica. Les pido disculpa que voy a intentar hablarles en portugués, pero lo haré
muy despacito y si algo no es claro, por favor me lo digan y intentaré que sea un poquito más claro con portuñol. Yo creo que ya tienen mi pantalla. Como Silvia ha dicho, voy a intentar hablarles un poco de avances en diagnóstico y tratamiento. E agora me cambio a português. São conhecidos os critérios, chamados critérios do Porto de diagnóstico de doença inflamatória intestinal, que tiveram já duas versões, a última em 2014, e quero apenas colocar um enfoque especial na importância da ileocolonoscopia e também da endoscopia digestiva alta, com biópsias em todos os segmentos, independentemente do aspecto que a mucosa possa ter, e um enfoque também na imagiologia do intestino delgado, pois com endoscopia avaliamos essencialmente o cólon, o íleon e o tubo digestivo alto, e a imagiologia por intra-ressonância, ou enfim, por outras técnicas de que irei falar, são importantes para caracterizar também a extensão e as repercussões da doença ao longo do intestino delgado. Todos conhecemos, especialmente quem pratica mais endoscopia, os padrões que habitualmente estão tipicamente associados à enfermidade de Crohn ou à colite ulcerosa. Todavia, é muito importante colher biópsias e discutir intimamente com o patólogo, com o anatomopatologista, como dizemos em português, fazer reuniões conjuntas para discutir os aspectos histológicos e compará-los com os achados clínicos, pois temos tido casos em que um aspecto como este que vemos aqui à direita acaba classificado como doença de Crohn. Portanto, não podemos confiar apenas no aspecto endoscópico e teremos sempre de ter em atenção a interpretação das biópsias. É, pois, importante confirmar o diagnóstico com rigor, estabelecer o protocolo completo de toda a visualização do tubo digestivo, caracterizar a extensão da doença, identificar a presença de sinais ou de sintomas extraintestinais, caracterizar a atividade da doença, não esquecer que usamos muito frequentemente fármacos que afetam as defesas dos doentes e, por isso, aproveitar o período inicial para avaliar o estado nutricional, promover as vacinações que sejam necessárias e, naturalmente, também excluir outras infecções concomitantes com particular importância para a tuberculose, pois sabemos que a tuberculose pode ser reativada em caso de utilização de alguns fármacos biológicos. Eu mencionei que o protocolo diagnóstico deve envolver a endoscopia digestiva alta e agora gostava de partilhar convosco os resultados de uma análise dos primeiros anos do registro do EuroKids, que foi o registro sequencial de novos doentes no seio do grupo do Porto, e como veem aqui, em 7,5% das endoscopias tivemos informação preciosa para o diagnóstico através da endoscopia digestiva alta. E este gráfico mostra o progresso do protocolo completo ao longo dos anos, foi aumentando, e a frequência com que a endoscopia alta foi realizada. É, pois, um aspecto importante que ajuda a classificar o diagnóstico em vários doentes. Mas, será que na colite ulcerosa a endoscopia alta é supérflua? De facto, o que podemos ver neste estudo é que mesmo na colite ulcerosa foram identificadas com frequência anomalias endoscópicas e histológicas nos doentes.
Por isso, a endoscopia alta justifica-se não só nos quadros fortemente sugestivos de doença de Crohn, mas também nos quadros de cólica ulcerosa. Falei há pouco na imagiologia do intestino delgado e hoje dispomos de vários métodos que nos permitem fazê-lo. A videocápsula ou a videoendoscopia por cápsula, como vemos aqui, dá imagens excelentes que nos mostram as ulcerações do jejum ou do íleo. Todavia, tem um problema que é o custo da cápsula, o tempo necessário para a sua interpretação, mas também só nos mostra o lado luminal do intestino delgado. Classicamente utilizávamos o trânsito intestinal, a radiografia contrastada, e muitos de nós estudaram a forma de interpretar estes achados, mas mais recentemente a tomografia axial computurizada mostrou que as técnicas transeccionais permitem-nos ver com enorme detalhe os espessamentos da mucosa e a localização da doença. Todavia, como sabemos, a tomografia envolve radiação ionizante e a ressonância magnética mostrou dar resultados igualmente claros, com a vantagem de evitar a exposição à radiação. E a ressonância mostra-nos aqui um lúmen bastante estreitado, também aqui há uma estenose, mas consegue identificar-se aqui uma vascularização exuberante que pode sugerir que este doente tenha uma estenose inflamatória que talvez possa ser revertida com o tratamento médico. No caso da doença perianal, a ressonância magnética adquire uma importância ainda maior porque permite classificar e avaliar com muito detalhe a gravidade e a extensão das fístulas. Há pouco a Sílvia mencionou que eu iria abordar a classificação da doença. Na última conferência, a Marina Orsi já se referiu à extensão da doença de Crohn, mencionou a classificação de Montreal e eu gostaria de mencionar também a classificação de Paris. A classificação de Paris foi desenhada por um grupo de gastroenterólogos pediátricos, coordenada por Ari Levine, e partilha com a classificação de Montreal a maior parte das suas características, doença do íleo terminal, do cólon, da ileocólica, mas no caso do tubo digestivo alto, divide o tubo digestivo alto em acima do ângulo de Treitz ou abaixo do ângulo de Treitz. Aspectos diferentes da classificação de Paris em comparação com a classificação de Montreal é que divide os doentes pediátricos em dois grupos. A classificação de Montreal refere-se apenas ao início antes dos 17 anos. Na classificação de Paris, estes doentes são divididos em dois grupos. O grupo A1A antes dos 10 anos e o grupo A1B dos 10 aos 17 anos. E esta diferença é importante, pois sabemos a importância que os fatores genéticos têm no aparecimento mais precoce de doença. Outro aspecto muito importante e exclusivo do grupo pediátrico é o atingimento do crescimento. E sabemos que a doença de Crohn frequentemente afeta o crescimento e por isso faz sentido que a classificação de Paris que inclua a caracterização se há ou não há atraso de crescimento. Noutro aspecto, começo por recordar aquilo que todos sabemos, que é um aumento progressivo da doença inflamatória intestinal em numerosos países do mundo, com particular relevo para a enfermidade de Crohn, mas essa incidência de novos casos varia com as populações. E este estudo do Canadá, de Eric Benchimol, é muito interessante porque nos mostra a incidência da população imigrante para o Canadá a partir de várias zonas do mundo. E então, se repararmos aqui, por exemplo, em relação à doença de Crohn, os imigrantes do Médio Oriente ou do Norte de África têm um risco de doença relativamente baixo. Todavia, os seus filhos têm um risco francamente mais elevado. E se olharmos
aqui também para este aspecto, doença de Crohn, no gráfico verde é a incidência global de doença inflamatória. A azul vemos no caso específico da enfermidade de Crohn, na população que imigrou e nos seus filhos. E aqui vemos agora, em relação à colite ulcerosa, um padrão ainda mais dramático. E a incidência na população não imigrante é esta que aqui vemos. Nos imigrantes há uma incidência francamente mais baixa, todavia a segunda geração tem já um aumento muito significativo. Isto diz-nos que os fatores ambientais que têm uma enorme importância. E sabemos que a enfermidade inflamatória intestinal, que é o resultado de fatores genéticos, é o resultado do sistema imunológico intestinal, mas também de fatores ambientais que influenciam os riscos que predispostamente as pessoas já poderão ter. E então modular estes efeitos ambientais será muito importante se conseguirmos identificá-los de forma clara. Acontece que em estado de equilíbrio e de saúde há uma camada mucosa que protege o epitélio intestinal, há um sistema imunológico que nos torna protegidos em relação aos patogénios que invadem a parede e temos permanentemente um estado inflamatório controlado, mesmo em estado de saúde. No caso da doença inflamatória intestinal, há, por um lado, disbiose, há alteração do ambiente da ecologia intestinal, há, muitas vezes, um aumento uma diminuição da camada mucosa, portanto, desta camada de defesa, o que permite uma penetração aumentada de agentes com um aumento marcado da inflamação. Sabemos que os fatores genéticos são predominantes nos grupos etários mais jovens, mas os fatores ambientais vão aumentando progressivamente. E isto confirma a importância da classificação de Paris, classificar os doentes antes ou depois dos 10 anos. Então, se a ecologia e o ambiente cria um fator de risco para a gravidade da doença, podemos também utilizar esse fator para tentar controlar a doença. E, classicamente, e nas recomendações da ESPGHAN, o tratamento nutricional deve ser a primeira linha de tratamento na doença de Crohn luminal. E, claramente, a nutrição entérica exclusiva é a melhor opção para a doença luminal, independentemente da localização. Todavia, a doença oral ou perianal isoladas podem necessitar de outras formas terapêuticas e não responder à nutrição entérica exclusiva. Os estudos iniciais foram feitos com dieta elementar, mas verifica-se que tal não é necessário e a dieta polimérica com proteína inteira é adequada para o tratamento. E confirma-se em numerosos estudos que a nutrição enteral exclusiva promove a cicatrização da mucosa. E assim, no protocolo e no algoritmo terapêutico das guidelines da ESPGHAN, a nutrição entérica durante 6 a 8 semanas tem um papel central no tratamento. Todavia, se houver fatores de risco importantes como doença fistulizante severa ou doença perianal, atraso de crescimento severo ou com um atraso do Tanner que permita ter um potencial de crescimento ou uma presença ou perdição de sinais de doença grave, é aceitável progredir rapidamente para a utilização de fármacos biológicos. Como disse, a nutrição entérica exclusiva promove a cicatrização da mucosa. Este trabalho de Rob Heuschel e Frank Rummel, em 2007, mostrava que, após 2 meses de nutrição entérica exclusiva com azatioprina, isso, como sabem, a azatioprina aqui é irrelevante porque ao fim de 2 meses não está ainda a ser eficaz, é todavia importante para o tratamento de manutenção e de consolidação da remissão, mas os 2 meses de nutrição entérica promoveram
uma clara cicatrização da mucosa. E outro estudo de Osvaldo Borrelli mostrou que, de facto, a nutrição entérica, em comparação com os corticoides, foi claramente mais benéfica, tanto na doença ileal como na doença cólica. Várias meta-análises confirmaram que a resposta e a qualidade da resposta clínica é equivalente com a nutrição entérica e com os corticoides. Todavia, a nutrição entérica promove a reabilitação nutricional e promove uma cicatrização da mucosa muito mais eficaz do que os corticoides. Este outro estudo da Nova Zelândia mostra efetivamente uma marcada melhoria dos índices endoscópicos e vemos que os doentes que completaram a nutrição entérica exclusiva tiveram uma melhoria tremenda da gravidade endoscópica. Os doentes que só parcialmente cumpriram tiveram alguma melhoria, mas menos acentuada, e os que não cumpriram o protocolo tiveram melhoria muito menos evidente. Portanto, a nutrição entérica funciona, mas deve ser cumprida em exclusividade. Então, sobre a nutrição entérica exclusiva, não há vantagem das formas elementares sobre as poliméricas, como já mencionei. Podemos e devemos usar a via oral sempre que possível, todavia, em alguns doentes, poderá utilizar-se a sonda nasogástrica. Os colegas de Roterdão têm um protocolo interessante quando anestesiam os doentes para fazer a endoscopia alta e a colonoscopia, colocam imediatamente a sonda nasogástrica sob anestesia. Se os doentes tolerarem a alimentação por via oral, tiram a sonda. Se os doentes não tolerarem, já têm a sonda colocada, já não têm de passar pelo desconforto de ela ser introduzida e é, portanto, uma abordagem também interessante. As composições a escolher devem ter uma densidade calórica de cerca de 1 a 1,5 calorias por mililitro. Densidades calóricas mais elevadas podem causar diarreia osmótica e, como tal, devem ser evitadas. Mesmo com estas densidades calóricas, em alguns doentes ocorre diarreia e eu habitualmente aconselho esses doentes a diluir um pouco a dieta polimérica durante alguns dias até controlar a diarreia e depois voltar a aumentar a concentração. Há vários paladares disponíveis e por isso faz sentido tentarmos satisfazer a preferência individual de paladar. Deve ser cumprida por 6 a 8 semanas em exclusivo e depois iniciar a redução ao longo de 2 semanas. Nós permitimos que os doentes bebam água e possam mascar gomas para entreter a boca ao longo do dia. Este fator é extraordinariamente importante. Se o médico não tiver uma boa motivação, se não convencer o doente e a família do doente de que aquele tratamento, não sendo o mais económico, é o melhor e é o que promove melhoria mais rápida e mais consistente, se o médico não estiver convencido disto, é um desastre. Se o médico hesitar e disser que é um tratamento um pouco desconfortável, é preciso ter paciência, estamos num plano inclinado para a recusa. Como tal, é importante termos uma postura e uma abordagem clara e confiante para ajudarmos os doentes a ultrapassar um período que inevitavelmente é de algum desconforto. Eu mencionei há pouco que os fatores ambientais são tremendamente importantes no agravar do risco, como vimos nos estudos das populações imigradas, e hoje começamos a saber que os açúcares, as gorduras, as altas densidades proteicas, a baixa ingestão de proteínas, a utilização de emulsionantes em gelados ou em preparados alimentares já confeccionados, tudo isto altera a barreira mucosa e a imunidade que pode criar risco para a doença inflamatória intestinal. Estes são as várias consequências possíveis ao nível da imunidade da mucosa, mas também ao nível da composição do microbioma intestinal. Estes fatores alimentares têm enorme importância. Ora, se estes fatores são fatores de risco
que agravam a probabilidade ou podem agravar a doença, faz sentido também que possamos ou tentemos modular a dieta dos doentes de forma a tentar restabelecer o equilíbrio. E, se isso for possível, teremos então uma arma fantástica para promover a remissão, a manutenção, reduzir a perda de resposta, reduzir as complicações e reduzir a necessidade de cirurgia. E o grupo israelita de Ari Levine com a Sigal Bonner desenvolveram uma teoria de que seria possível propor aos doentes uma alimentação normal, entre aspas, com algumas restrições, em vez de terem de cumprir de forma muito prolongada a nutrição entérica exclusiva só com dieta polimérica. E então propuseram a um grupo de doentes pediátricos e doentes adultos que cumprissem essa dieta durante 6 mais 6 semanas. Essa dieta consistia numa restrição de glúten, de laticínios, de fibras, tinha uma suplementação de vitaminas, tinha uma componente de uma parte das calorias fornecidas ainda pela dieta polimérica, mas não é exclusiva a dieta polimérica, e o que observaram foi uma marcada redução da proteína C reativa e do índice de atividade da doença. Portanto, lançaram a hipótese de que poderemos usar a dieta para tratar os doentes. E se isto vier a consolidar-se, se encontrarmos composições equilibradas e aceitáveis para os doentes, será um enorme avanço, pois poderemos começar a tratar os nossos doentes de Crohn, que são cada vez mais frequentes, como sabem, com dieta em vez de fármacos que sejam muito caros. O grupo de Glasgow testou também esta hipótese e propôs aos doentes a exclusão de glúten, lactose e álcool. Parte das calorias eram proporcionadas pelo módulo N, isto é, por uma fórmula polimérica. Adicionaram suplementos vitamínicos e encomendaram a uma empresa a confecção de emendas alimentares quase normais com esta restrição, de forma a terem uma carga calórica, proteica e de carboidratos semelhantes às que seriam obtidas pelas formas poliméricas. Fizeram isto à custa de alimentos ricos em amido e pobres em fibra. Este estudo é muito interessante, é um estudo que envolve também um modelo animal. Eu vou apenas mostrar-vos o resultado de um pequeno grupo de doentes que aceitou participar no estudo e, ao fim de 4 semanas, o índice de atividade da doença tinha diminuído marcadamente e também a calprotectina fecal tinha diminuído. Este é um grupo muito pequeno, são 4 doentes, é uma evidência ainda insuficiente para podermos recomendar isto como norma, todavia é muito encorajador como forma de tratarmos os nossos doentes quando eles nos perguntam: doutor, e que dieta é que eu posso comer, o que é que eu posso comer para melhorar? E se este conceito efetivamente se confirmar com novos estudos que estão em curso, então temos também algo que possamos recomendar aos doentes que têm um risco genético. Os doentes que não têm ainda doença, mas que têm uma carga familiar e um risco genético, poderemos recomendar-lhes que façam algumas restrições dietéticas e com isso eventualmente evitar que a doença surja ou pelo menos reduzir a sua gravidade ou atrasá-la no tempo. Bom, mas sabemos que nem todos os doentes se tratam com alimentação apenas e uma boa parte dos nossos doentes necessitam de tratamentos biológicos. Conhecemos hoje com um razoável detalhe a cascata dos vários mediadores e das citoquinas inflamatórias envolvidas no processo, e isso tem levado à criação de fármacos novos que visam vários pontos de ataque onde os fármacos biológicos poderão ser úteis. Eu vou focar-me essencialmente nos que classicamente utilizamos, no infliximab e adalimumab. Farei uma breve menção também ao vedolizumab,
Não falarei nos outros fármacos por não termos ainda uma experiência consolidada na doença inflamatória pediátrica. No caso da doença de Crohn, sabemos que o risco da doença não tratada é esta, de terem flares recorrentes com progressiva inflamação, estenose, abscessos, fístulas e necessidade de cirurgia, e o que nós queremos é começar precocemente com um tratamento eficaz, ir ajustando o tratamento em função da evolução de cada doente, por forma a reduzir a sua atividade inflamatória e tentar evitar as complicações da doença e o risco cirúrgico que poderia então ocorrer. Bom, isto poderia levar à questão que tem sido também muito debatida, se na doença de Crohn pediátrica deveríamos começar pelos biológicos no início e depois ir então diminuindo o tratamento. Não há ainda recomendações formais nesse sentido. O conceito em si é atraente, porque sabemos que a doença inicialmente tem um padrão essencialmente inflamatório e, portanto, reversível com tratamento. Todavia, uma boa parte dos doentes que temos conseguem ser controlados sem precisar de biológicos. E, como tal, não há ainda um consenso absoluto quanto a isto, mas começa a haver informação interessante e já vou falar no assunto. Em pediatria, praticamos muito mais um step-up rápido. Se um doente entra em remissão com dieta entérica e, ao fim de alguns meses, tem novos episódios de reativação, bom, então este doente provavelmente poderá ou fazer um segundo ciclo de alimentação, se concordar, ou progredir rapidamente para biológicos, porque queremos preservar o crescimento que é fortemente afetado pela doença, tentar controlar o fenótipo inflamatório e, se possível, influenciar o prognóstico. Todavia, como vos disse, não há ainda consenso claro sobre isto, mas há estudos em curso. E na UEGW do ano passado, Alice de Rieder apresentou os primeiros resultados de um estudo que está ainda em curso, chamado TIS-Kids, em que comparou um grupo de crianças que aleatoriamente receberam uma estratégia top-down, portanto foram tratados com biológicos, neste caso com infliximab desde o início, ou que receberam, perdão, o meu computador tem vontade própria, ou que receberam tratamento com corticoides ou com nutrição entérica exclusiva. E ao fim de 12 meses, o endpoint primário era ter os doentes em remissão. Ao fim de 12 meses, 49% do grupo top-down estava em remissão, em comparação com apenas 11% do grupo step-up. Estes resultados sugerem que a abordagem top-down possa efetivamente ter vantagem na maioria dos doentes. Todavia, se tivesse sido aplicada a todos os doentes, então 11% teriam sido tratados com biológicos, quando não precisariam disso, porque teriam respondido a outras formas de tratamento inicial. Este estudo, como vos disse, tem a duração prevista de 5 anos e por isso necessitaremos saber, ao fim de 2, 3, 4 e 5 anos, qual o resultado, no sentido de termos um consenso mais sólido para elaborar recomendações. Como disse, a estratégia top-down tem situações em que faz sentido, nomeadamente na doença severa ativa, com PKD elevado, com índice de atividade elevado, ulcerações profundas, com falta de resposta ao tratamento inicial, se existe uma doença muito extensa, panentérica, se há recaída nos primeiros 6 meses, se há atingimento importante do crescimento, se o fenótipo da doença é estenosante e perfurante desde a apresentação, ou se tem uma doença perianal severa, e aqui há consenso em que estes doentes beneficiam de um tratamento muito precoce com biológicos. Como monitorizar a doença de Crohn nos doentes tratados? Infelizmente, nenhum dos vários índices clínicos que têm sido propostos consegue ter uma resposta perfeita. Aqui é um índice endoscópico, os índices da calprotectina, da proteína C reativa, velocidade de sedimentação, todos eles mostram resultados razoavelmente insuficientes. E por isso
na doença de Crohn necessitamos efetivamente de um controlo imagiológico da evolução da doença. E a ressonância magnética, com os avanços que tem tido e com a utilização de novas técnicas como este índice aqui de difusão de imagem, permite caracterizar com muito mais detalhe a gravidade da doença e o padrão inflamatório. Há um grupo ImageKids que está a trabalhar na construção de um índice de avaliação da doença através da ressonância magnética e é de prever que, de facto, possamos ser menos invasivos na necessidade de avaliação. Estão aqui a ver a sensibilidade e a especificidade da ressonância utilizando esses índices e a vantagem desta ressonância magnética é que não necessita de injeção de gadolínio, o que é uma vantagem, uma vez que em alguns estudos se levantam algumas preocupações de segurança. Todavia, para a avaliação da doença endoscópica alta, a ressonância magnética não é um dado seguro e, como tal, não se recomenda para a avaliação da doença do tubo digestivo alto. Bom, e a ecografia poderá ser usada para esta monitorização? Há dados promissores com a utilização de aparelhos com melhores características e com mais sofisticação. Há um grupo em Milão que está a desenvolver um critério de avaliação da espessura da parede e do fluxo Doppler na parede cólica para tentar caracterizar a atividade da doença. E vale a pena pedirmos aos nossos radiólogos que se mantenham informados, que vão a ações de formação por forma a termos formas cada vez menos invasivas para avaliar a gravidade da doença. Temos aqui uma outra imagem em que consegue identificar-se a estenose com grande detalhe e a correlação entre observadores é razoavelmente elevada na ecografia e até em alguns casos um pouquinho mais elevada do que a utilização da enterografia por ressonância. O coeficiente de concordância entre vários observadores é também encorajador. No tubo digestivo alto é claramente mais baixo, todavia na região cólica parece ser bastante informativo. Alguns dos nossos doentes, infelizmente, necessitam de uma cirurgia eletiva de reseção. O protocolo de seguimento da ESPGHAN recomenda que 6 a 12 meses após a cirurgia sejam submetidos a uma endoscopia de reavaliação. A doutora Marina Orsi já mencionou o score de Rutgers, que permite avaliar os sinais de recidiva da doença pós-operatória. Não vou entrar em detalhes de cada um destes degraus, todavia, a presença de um índice I2 ou superior deve sugerir uma escalada terapêutica. E então, nos doentes que forem operados, especialmente se tiverem algum destes fatores de risco, devem imediatamente após a cirurgia retomar o tratamento com fármacos biológicos. Se não houverem estes fatores de risco, os doentes poderão ser mantidos com tiopurinas ou, eventualmente, se for uma doença muito ligeira, com 5-ASA, e 6 a 12 meses depois devem ser submetidos a uma nova endoscopia de revisão, como disse. A colonoscopia deve ser mais precoce quando há fatores de risco, poderá ser um pouco mais atrasada no caso dos marcadores fecais, como a calprotectina, se manterem estáveis, mas até aos 12 meses todos os doentes devem receber uma nova endoscopia e, se tiverem um índice de atividade, devem ser submetidos a uma escalada terapêutica, iniciando biológicos se ainda não estiverem a fazer, ou ajustando e otimizando o tratamento se já estiverem com biológicos. Vou agora abordar brevemente a colite ulcerosa. Também aqui a classificação da extensão e gravidade da doença tem uma classificação de Paris, em que se utiliza o mesmo padrão da classificação de Montreal, todavia adicionam-se estes dois subscores. Se existe pancolite, isto é, proximal ao ângulo hepático, e se alguma vez houve um episódio de doença grave.
E neste aspecto, a colite ulcerosa pediátrica é diferente da colite ulcerosa do adulto. Como sabemos, 3/4 ou 4/5 dos doentes pediátricos têm pancolite na apresentação, em comparação com um pouco menos de metade dos adultos. E por isso o conhecimento de que os doentes tenham uma forma muito extensa da doença é importante para caracterizar e definir o seu prognóstico. No caso da colite ulcerosa, a monitorização da atividade clínica é mais fácil do que na doença de Crohn e a utilização do índice de classificação da atividade, o PUCAI, parece ter uma excelente correlação, como vamos ver. E então, se conseguirmos que os doentes, até 3 meses após o diagnóstico, tenham um PUCAI de doença não ativa, temos boas perspectivas e boas notícias para os doentes, pois o prognóstico é provavelmente melhor. Podemos aqui usar a calprotectina como um bom marcador. A calprotectina nas fezes, num valor um pouco acima do normal, mas enfim, um valor abaixo de 100, é consistente com remissão da mucosa. Acima de 250, provavelmente significa persistência de doença ativa. Naturalmente que estes doentes necessitam também de bioquímica sanguínea regular. E como veem aqui, o índice PUCAI mostrou aos 3 meses muito melhor correlação como fator preditor de prognóstico do que qualquer dos outros parâmetros individualmente. Portanto, na colite ulcerosa, poderemos usar muito mais a mera observação clínica do que na doença de Crohn. Claro que em alguns casos precisamos de escalar a terapêutica, se não houver resposta aos 5-AS em 2 semanas, se não há resposta mesmo a corticoides em 2 a 3 semanas, se não é possível reduzir a dose dos corticoides, se há persistência de corticodependência em doentes que se mantêm com azatioprina ou sesmercaptopurina, e considerar a hospitalização nos doentes que estão demasiado doentes para ir à escola e fazer então escalada terapêutica. Alguns grupos de doentes têm um fator de risco ainda mais elevado e que afetam a eficácia ao tratamento biológico, e é necessário garantir que estes doentes tenham um nível de infliximab acima de 15 na semana 6 de tratamento ou de adalimumab acima de 5. Se os doentes tiverem obesidade com um índice de massa corporal elevado, baixo peso, do género masculino, que tenham atividade inflamatória elevada na apresentação, hipoalbuminemia, que desenvolvam anticorpos antifármaco ou ausência de imunomodulador em curso, estes doentes precisam habitualmente de uma dose mais elevada desde o início do tratamento. Este é o algoritmo de atuação recomendado pelo Grupo do Porto no tratamento da colite ulcerosa. Não vou descrevê-lo em detalhe, porque certamente que o conhecem e podem consultá-lo nas guidelines da ESPGHAN. Quero apenas lembrar que na doença grave com um PUCAI acima de 65, estes doentes necessitam de ser admitidos no hospital e, se não houver resposta rápida, devem iniciar um tratamento com fármaco biológico e, se responderem, iniciar então a redução. No caso de manterem remissão, entrarão então no protocolo de seguimento, como certamente conhecem. Na colite aguda severa, precisamos de estar particularmente atentos. Os doentes com um PUCAI acima de 65 devem ser considerados como emergência médica. Isto ocorre em cerca de 10 a 15% dos doentes pediátricos, necessitam de internamento hospitalar. É importante fazer um rastreio infeccioso de infecções que possam potenciar ou simular a gravidade da doença e, em caso de positividade, naturalmente, usar os fármacos adequados. Na colite aguda severa, devemos iniciar o tratamento com corticoides intravenosos, a metilprednisolona até um máximo de 40 mg por dia, parar os 5-ASA. Em alguns doentes, eu há muito pouco tempo tive uma doente a quem isso aconteceu, iniciou o 5-ASA
e começou a sangrar e a ter diarreia, e só a suspensão de 5-ASA é que melhorou o quadro. Portanto, o agravamento foi desencadeado pelo fármaco e não pela gravidade da doença. E por isso, na colite severa, parar os 5-ASA até haver melhoria do quadro clínico. O grupo de Israel publicou resultados encorajadores em alguns doentes com a utilização de um cocktail antibiótico com 4 fármacos, metronidazol, amoxicilina, doxiciclina e vancomicina. Todavia, se não houver resposta até o dia 4 ou 7, deve parar-se os antibióticos. Não esqueçam fazer um raio-x abdominal simples e estar particularmente atentos se houver um diâmetro do cólon transverso superior a 55 milímetros, pois isso pode traduzir o risco de um megacólon tóxico. Os critérios pediátricos são o diâmetro do cólon transverso, pode ser um pouco menos em crianças mais pequenas, com sinais de toxicidade sistémica, com febre, taquicardia, desidratação, alteração eletrolítica, alteração do nível de consciência, ou mesmo coma, hipotensão ou choque. Para estes doentes, devemos estar sempre em diálogo permanente com os cirurgiões. Felizmente, uma parte destes doentes responde e não necessita de cirurgia, mas queremos que os cirurgiões estejam devidamente informados e atentos para que possam atuar rapidamente no caso de não haver melhoria dos doentes. Estas crianças precisam de corticoides, ressuscitação com fluidos, antibióticos dirigidos especialmente ao risco de infecção por gram-negativos, colocação de uma sonda nasogástrica e sonda retal para descompressão do cólon, pausa alimentar e, eventualmente, poderá tentar-se a ciclosporina, tacrolimus ou os anti-TNF-alfa como forma de tratamento, embora seja um pouco questionável. Este foi um doente que tivemos, que tinha esta radiografia tremenda com uma dilatação cólica enorme, que não respondeu ao tratamento, necessitou de ser operado e tinha um cólon com esta gravidade. Portanto, termos sempre a noção de que o mais importante nestes doentes é salvar a vida dos doentes e não apenas salvar um órgão. A segunda linha de tratamento, como mencionei, poderá incluir infliximab, ciclosporina ou tacrolimus. No caso de utilizarmos estes fármacos, devemos controlar os níveis plasmáticos, profilaxia infecciosa e vigiar a bioquímica e a pressão arterial. Não esquecer que a colite ulcerosa aguda tem um risco acrescido de tromboembolismo e, se houver fatores de risco, se houver jovens fumadores sob contracepção oral que estejam necessariamente imobilizados no leito, com um catéter central, obesos ou com outras infecções, que tenham tido um tromboembolismo prévio ou história familiar, devem receber profilaxia com enoxiaparina, por forma a reduzir o risco de ter um episódio de tromboembolismo. É igualmente importante promover hidratação, mobilização e remoção dos fatores de risco. Um artigo em 2018 sugeria a possibilidade de se associar o vedolizumab com tacrolimus em doentes com colite severa. E estes autores descrevem estes casos em que conseguiram obter a remissão, começando com níveis mais altos de tacrolimus e depois reduzindo quando desaparece o sangue nas fezes. Nós usamos este protocolo em 3 doentes, em 2 conseguimos excelentes resultados e num doente só tivemos uma resolução parcial da situação. Portanto, é uma hipótese a considerar, porque o vedolizumab tem um início de ação lento e a associação com tacrolimus poderá fazer a ponte e conseguir uma rápida remissão, enquanto o vedolizumab começa a ser mais eficaz. A ESPGHAN e a ECHO publicaram guidelines em 2018 na colite ulcerosa de ambulatório e na colite severa, publicados no JPGN. Bom,
Como sabemos, muitos dos nossos doentes acabam por precisar de fármacos biológicos e a discussão sobre a monitorização de níveis continua no ar. Sabemos que o acesso aos níveis não existe em muitos locais, tem custos financeiros e, como tal, nem sempre é possível utilizá-los. É um pouco questionável usá-los sistematicamente ou não. Contudo, devemos ter em conta que, quando estamos a usar níveis subterapêuticos em doentes, eles vão ter uma probabilidade maior de desenvolver anticorpos e não responder ao fármaco. Estamos a gastar o nosso dinheiro com o fármaco sem conseguir ser eficazes. Conseguimos assim melhorar a eficácia do tratamento. Podem ajudar-nos a decidir que é inútil continuar a insistir com aquele fármaco e que deveremos mudar para o outro se ele for ineficaz. Os níveis que se recomendam, de acordo com vários estudos, são acima de 5 microgramas para o infliximab e de 7,5 para o adalimumab, embora na colite aguda severa devamos tentar obter níveis mais elevados. Então, a utilização da monitorização dos níveis terapêuticos pode ser usada nos doentes que estão em tratamento de manutenção. Poderemos usá-la de uma forma reativa, isto é, só fazemos o doseamento do fármaco ou de anticorpos se houver sinais de atividade da doença e que nos ajudam a identificar uma falência farmacodinâmica, em que temos níveis terapêuticos do fármaco, uma falência imunogénica, se tivermos presença de anticorpos antifármaco e níveis subterapêuticos, ou uma falência farmacocinética, em que temos níveis subterapêuticos sem anticorpos. E, de acordo com cada uma destas situações, temos também uma ação, neste caso mudar para um agente de outro grupo, aqui tentar aumentar a dose do fármaco ou adicionar um imunomodulador para controlar a produção de anticorpos e aqui otimizar a dose por aumento da dose do fármaco. Outro protocolo mais intensivo é de uma monitorização proativa, em que todos os doentes são periodicamente controlados e, da mesma forma, se houver indícios de que os níveis do fármaco ou os níveis de anticorpos estão a ser insuficientes ou excessivos no caso dos anticorpos, iremos então tomar a decisão terapêutica adequada. Durante a indução com fármacos, é muito útil, particularmente nos doentes com colite ulcerosa severa, porque têm elevadas perdas intestinais do fármaco, e então precisamos de ajustar a dose e os intervalos de infliximab de acordo com os níveis plasmáticos que conseguimos atingir nos doentes. E, da mesma forma, de acordo com os resultados dos níveis terapêuticos e da presença de anticorpos, iremos fazer os ajustamentos que se verifiquem necessários. No caso da manutenção dos doentes em remissão, usar então o protocolo para ir ajustando as doses, ou se houver sinais de reativação da doença ou perda secundária de eficácia, ajustar também as decisões terapêuticas em função dos níveis de fármaco e de anticorpos. Recentemente, o JPGN publicou uma revisão do nosso grupo, onde estão estes algoritmos que poderão consultar se desejarem. Este é um estudo feito já em 2011 por um grupo finlandês, ainda antes da utilização sistemática da monitorização com níveis de fármacos, e como veem, os doentes com colite ulcerosa responderam bastante pior, com níveis de calprotectina mais elevados do que os doentes de Crohn, traduzindo aquilo que eu dizia: estes doentes precisam de ajustamento mais frequente das doses do fármaco, porque têm grandes perdas durante a doença aguda. Queria agora mencionar um grupo estranho, que é o grupo dos doentes com doença inflamatória não classificada, que existem em todas as unidades de gastroenterologia pediátrica e, com o tempo, acabarão por se manter ou como doentes não classificados ou convertidos em doentes de Crohn ou colite ulcerosa. Há alguns critérios que ajudam a reclassificar estes doentes,
Esta publicação do Grupo do Porto ocorreu em 2017 e, na sequência deste trabalho, foi desenvolvida uma app e, se procurarem nas lojas habituais de software de apps para os smartphones, existe esta aplicação chamada IBD Classes, que é desenvolvida por uma fundação do Canadá, que é gratuita e permite-nos ajudar a classificar alguns doentes. E então temos de responder a dois tipos de perguntas. Se há granulomas algures no tubo por ruptura de criptas e se há ou não ulcerações profundas, cobblestone, portanto lesões em empedramento ou estenoses algures no tubo digestivo alto, excluindo o estômago. E conforme a resposta que damos a estas perguntas, então a resposta da aplicação diz-nos que o nosso doente provavelmente terá uma doença de Crohn. Esta aplicação inclui ainda aqui um útil calculador do índice PECDAI de atividade da doença de Crohn e, portanto, eu recomendo que experimentem instalá-lo e, se não gostarem, poderão sempre removê-lo. Todos nós confiamos muito na nossa experiência como endoscopistas e no quadro endoscópico que vemos nos nossos doentes, e nestes 4 doentes tinham 4 diagnósticos diferentes. Nos 4 casos eram doenças de incidência genética com mutações em locais diferentes e, por isso, nos doentes com início precoce da doença, fazer também um estudo das mutações genéticas é seguramente importante para ajudar a classificar os doentes e utilizar estratégias terapêuticas que, em alguns casos, são completamente diferentes da doença de Crohn tradicional. Bom, não queria terminar sem mencionar brevemente a tragédia que a todos nós tem afetado e que afeta de forma ainda muito grave os colegas da América Latina e dar-lhes a experiência do Grupo do Porto, e a doutora Marina Orsi já mencionou este trabalho na sua conferência. Recordar que a doença, a infecção por Covid parece ser ligeira nos doentes com doença inflamatória intestinal, devemos manter os tratamentos em curso e, se possível, tentar adiar um pouco tratamentos com corticoides, particularmente na fase de maior incidência da pandemia. A experiência que tivemos durante um trimestre em que as consultas do hospital foram gravemente limitadas, conseguimos fazer 811 consultas, apenas menos 20% do que no ano anterior. Destas 800 consultas, durante 3 meses, 171 doentes tinham doença inflamatória intestinal, 56% necessitaram de avaliação presencial e 44% apenas de avaliação telefónica. Nenhum doente foi cancelado. Na maioria dos doentes enviávamos pelo correio o pedido de investigação, os doentes marcavam a hora para ir fazer as colheitas de sangue e de fezes, entregavam no hospital e depois voltávamos a contactá-los telefonicamente para dizer qual o ajuste terapêutico que seria necessário. Em alguns doentes houve mesmo necessidade de fazer a avaliação endoscópica, mantivemos todos os doentes em tratamento biológico, iniciamos mesmo 4 novos doentes com tratamento biológico, alguns necessitaram de internamento por novos diagnósticos e um inquérito de satisfação à família dos doentes mostrou resultados extremamente favoráveis. Isto é muito importante porque sabemos o pânico que a família destes doentes tem em achar que eles são doentes crónicos e que têm um risco enorme e que estão imunodeprimidos, e devemos manter a disponibilidade para informar os doentes que só pelo facto de terem enfermidade inflamatória intestinal ou estarem em tratamento não necessitam de parar o tratamento. Pelo contrário, a suspensão dos tratamentos causou a morte em alguns doentes na China. Claro que ainda hoje, quando precisamos de fazer uma endoscopia, temos de usar um escafandro, parece que vamos à Lua ou ao fundo dos oceanos. E, como todos sabemos, o caminho do tratamento da enfermidade inflamatória intestinal tem várias opções. Temos de utilizar de forma muito sensata cada uma das opções que temos à nossa disposição, porque queremos maximizar a resposta, minimizar os custos, mas manter também opções abertas para o futuro, porque estes doentes são perfeitas bombas
relógio e presentes envenenados para os nossos colegas de adultos, porque vão ter uma doença com um curso muito longo e vão precisar seguramente de outras estratégias terapêuticas na sua vida. E concluo com isto e mais uma vez convido-os a poderem visitar a minha cidade do Porto logo que a pandemia o deixe. Muito obrigado a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Amil, por la excelente conferencia. Vamos a dar lugar a las preguntas. María del Carmen. ¿Cómo? Ah, ¿cuál es? Cláudio, o teu microfone está desativado. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, María del Carmen, adelante. Bien. Buenas noches, Sí, te agradecida escuchamos por participar en el equipo, en la presentación. Empezamos con las preguntas. La doctora Tatiana Acuña pregunta, en niños con diarrea profusa y lesión perianal inicialmente, si es recomendable utilizar fórmulas poliméricas sin lactosa. Perdón, ¿formas poliméricas? Sin lactosa. Sin lactosa. Bien, si hay envolvimiento del jejunno del tubo digestivo alto, bien se podrá utilizar evicción de lactosa en las fases iniciales de la enfermedad. Todavía no es frecuente que el jejunno esté gravemente envolvido en la enfermedad de Crohn y nada en la colitis ulcerosa. Y por eso las formas sin lactosa pueden tener utilidad en gente que genéticamente tiene hipolactasia. Y por eso, si intentaron algunos días, si hay mejoría, bien hay que seguir, no porque la intolerancia a lactosa sea debida al Crohn o a la colitis ulcerosa, pero es un niño que tiene una hipolactasia y la enfermedad lo incrementa la diarrea. Pero el colon no hace la digestión de lactosa, es todo en el intestino delgado. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, la doctora Mónica pregunta, ¿qué experiencia ha tenido usted con la alimentación enteral durante mantenimiento luego de la remisión? Bueno, hay estudios, mismo en adultos, que mantienen la nutrición enteral. A un estudio en Japón en que los adultos por la noche se autoentuban y hacían la nutrición enteral. Y el resultado ha sido muy bueno, pero exige una motivación que la mayoría de los enfermos no tolera. Y por eso es verdad que la nutrición polimérica sería fantástica para mantener la enfermedad. La remisión todavía no es socialmente aceptable para los enfermos. Todavía los estudios que mostré de Israel y de Escocia utilizan parte de las calorías con Modulen, que es una fórmula polimérica, pero también con una alimentación un poquito modulada, una alimentación casi normal. Y eso puede ser una buenísima solución, pero exclusivamente nadie lo va a tomar por toda la vida. Yo quería preguntarte, Jorge, ¿qué experiencia o qué opinión tienes en cuanto a la nutrición enteral exclusiva en pacientes que solo tienen compromiso colónico? Colitis de Crohn, porque bueno, hemos visto inicialmente que la nutrición se veía favorecida
en aquellos pacientes que tenían compromiso de intestino delgado. Y nuestra población en Argentina se ve en un alto porcentaje de compromiso colónico o ileocolónico. Y nosotros propugnamos la alimentación enteral exclusiva. Siempre decimos que cuando el médico está convencido de indicarlo, los pacientes lo aceptan. Pero, ¿qué experiencia tienen ustedes en cuanto a remisión clínica endoscópica con alimentación enteral exclusiva en pacientes que tienen solo compromiso de colon? Bueno, nuestros resultados han sido muy positivos. Las guías de ESPGHAN la recomiendan en todas las formas de enfermedad luminal, pero no en la doença perianal isolada ni en la doença oral. El trabajo de Rob Huskell que mostré, las dos endoscopías eran de colonoscopía. Era un atingimiento severo del colon y con una cura milagrosa, por así decir, del colon. Por eso mismo en enfermedad colónica sí se consigue una mejoría muy acentuada por modulación del microbioma. Bien, la cuestión del microbioma es un poco compleja porque se cambia, todavía no se cambia hasta el normal, pero paradoxalmente el cambio se asocia a una mejoría marcadísima en el colon, que es donde el microbioma es más expresivo. Y yo quería aprovechar y preguntarte cuál es tu opinión acerca del uso de azatioprina o tiopurina, 6-mercaptopurina, en pacientes refractarios a los corticoides, sobre todo en los adolescentes, y si ustedes tienen una situación especial o una indicación especial en cuanto al sexo. Sabemos que los adolescentes varones, jóvenes, adultos jóvenes masculinos, tienen una mayor chance de presentar tumores, enfermedad tumoral. Quiero saber cuál es el día a día y el uso allá en tu servicio. Bueno, la azatioprina no puede reemplazar los corticoides, porque los corticoides son para inducir la remisión, y la azatioprina no es eficaz en remisión, es eficaz cuando la enfermedad está controlada para mantener la remisión. Los utilizamos muchísimo. En la mayoría de nuestros enfermos los utilizamos desde el diagnóstico, mismo en los enfermos que empiezan con la nutrición entérica exclusiva, porque la azatioprina le toma 2 a 3 meses de ser terapéuticamente eficaz, y por eso hay que empezarlo muy cedo, muy tempranamente en la enfermedad. En casi todos nuestros enfermos, en las colitis que responden solamente a los 5-ASA, los intentamos mantener solamente con 5-ASA, pero la mayoría lo hacen también con azatioprina. Hacemos siempre el estudio genético para identificar mutaciones que puedan aumentar el riesgo de supresión medular, pero monitorizamos de 3 en 3 meses las contagios de leucocitos. Mismo cuando empiezan los biológicos, los mantenemos también con azatioprina. Pero en los varones, un año después de haber empezado lo infliximab, le sacamos la azatioprina, la paramos, si están estables. Si no están estables, bien, lo discutimos que hay un riesgo un poquito mayor, pero el riesgo de la enfermedad no estar bien controlada es también muy serio, y por eso intentamos pararlo un año después de empezar los biológicos, pero la mayoría de nuestros enfermos la toman. Hacemos recomendaciones de protección al sol
en verano que utilicen medidas de protección para reducir el riesgo de enfermedad cutánea por exposición excesiva al sol. Pero, como decía, lo utilizamos muchísimo. Yo sé que los americanos lo negan. Oí Jeffrey Hyams hace años diciendo que la azatioprina se debería sacar de las farmacias, pero en Europa la utilizamos muchísimo. Con mercaptopurina no tenemos experiencia. Hola José, ¿cómo estás? Como está? Bien? Bien, muy bien. Quanto ao paciente com adalimumab, parece que a resposta com o tratamento combinado não é o mesmo. É melhor combinado com infliximab que com adalimumab. Pode comentar isso? Também é essa a nossa opinião. E nos doentes que estão exclusivamente, nos doentes que estão com adalimumab, habitualmente tendemos a suspender a azatioprina porque o benefício do tratamento combinado parece ser menos evidente. Bien, María del Carmen, ¿tenemos alguna otra pregunta probablemente del público? ¿Sí? Sí, doctora, tenemos muchas preguntas. Seguimos con la pregunta de la doctora Luciana. ¿Cuándo sería el momento preciso para indicar azatioprina? Si es que utilizamos junto a la nutrición enteral exclusiva o en qué momento la iniciamos? Como disse, na enfermidade de Crohn, logo que se os doentes têm doença moderadamente ativa, lo empezamos la nutrición enteral y la azatioprina. Si no están vacunados contra varicela, si no tienen anticuerpos contra varicela, o si tienen EBV positivo, bien, en esos pacientes podemos no empezar la azatioprina, y si es solamente falta de inmunidad para varicela, los inmunizamos y después iniciamos azatioprina. Pero la iniciamos lo más temprano que posible por lo que dice que tienen 2 o 3 meses hasta que sea terapéuticamente eficaz. Jorge, acá estoy leyendo una pregunta que también me interesa mucho, a ver cuál es tu opinión. Tenemos pacientes que tienen una enfermedad de Crohn de larga data, porque una cuestión es un paciente de reciente diagnóstico con una determinada severidad, y esa es la foto del día. Pero por otro lado tenemos pacientes que tienen esa misma severidad, pero con una historia de larga data y una enfermedad, digamos, no respondedora, crónica, severa, probablemente con fibrosis, mala absorción en el subcolon. Entonces quería preguntarte, ¿qué pasa con aquel paciente que tiene una enfermedad iliocolónica severa, donde es un tubo, su colon está, digamos, fibrosado, y que tiene una diarrea colerética que no responde al tratamiento que uno puede hacer para la actividad, no responde a corticoides, no responde a biológicos, es el uso de octreotide, ¿es una posibilidad? Yo creo que no. Que el octreótido es solamente sintomático para intentar controlar la diarrea, pero no controla el proceso inflamatorio, que es lo que nos preocupa más como médicos. Yo creo que hay 2 situaciones. Si es una enfermedad segmentar cortita, pero severa, con estenosis, lo recomendamos una cirugía electiva. Y Amit Asa de Israel ha publicado un trabajo muy interesante en que enfermos que han perdido respuesta al infliximab y que han hecho una resección de un segmento muy activamente inflamado, recuperaron la respuesta al infliximab y se compararon a los enfermos naif de infliximab que lo empezaban por la primera vez y tenían una tasa de respuesta semejante. Si es una doença cortita,
lo consideraba. Si es una doença con una expresión no solamente intestinal, pero extraintestinal metastática, haría un estudio genético. Hemos tenido un niño que tenía 12 años, cuando lo vimos por la primera vez, con Crohn gravísimo, siguió siempre con enfermedad metastática, testicular, peniana, perianal, un drama tremendo con pobre respuesta a los fármacos, que ha tenido una neuropatía severa al metronidazol, que revirtió, pero dejó de andar. Y cuando hemos hecho el estudio genético, era un SHIAP. Era una anomalía asociada al SHISH. Y por eso, si un enfermo tiene una otra niña con doença perianal muy severa que no respondía, tenía una doença granulomatosa crónica. Por eso hay que pensar en diagnósticos diferenciales también. Si es una enfermedad cólica muy extensa, muy severa, bueno, probablemente una cirugía de resección puede mejorar la calidad de vida del enfermo y remover un órgano inflamado que difícilmente va a responder a los fármacos. Bien. Jorge, ¿cuándo usted usaría el metotrexate como inmunomodulador? Hemos utilizado metotrexate en algunos enfermos, especialmente cuando tienen intolerancia a la azatioprina. Si no responden a la asociación o si tienen intolerancia a azatioprina, intentamos hacer el metotrexate, pero lo utilizamos subcutáneo. Sí. A veces tenemos que pararlo debido a hepatotoxicidad, pero si se marcha, bien, lo intentamos como tercera línea, por así decirlo. Y una pregunta, ¿qué experiencia tienes con talidomida? Como estos fármacos misceláneos de la enfermedad inflamatoria. No, personalmente no he utilizado talidomida en ningún doente. He pedido permisión de la Comisión de Ética para un enfermo, pero la situación se controló. Pero el grupo de Florenza, Paolo Leonetti, el grupo de Ghosh de Londres, han utilizado en enfermos muy refractarios y con buenos resultados. Todavía algunos de ellos han tenido que pararlo debido a neuropatías. Hay que hacer electromiografías, hay que monitorizar la evolución. A veces hay que pararlo porque los efectos son inaceptables. Bien. Y por otro lado, a ver, aquí me pregunta Nelson, que aprovecho a saludarlo, Nelson, después de haberte recuperado, el uso de probióticos en el manejo coadyuvante de la pauchitis. ¿Qué nos podés comentar? Los resultados son un poquito controversos. Y verdad que hay resultados que los recomiendan, pero el producto que se ha utilizado en los primeros estudios en pauchitis y que está citado en las guías de ESPGHAN, es un producto que ya no existe más. Era el BSL-3. Como sabes, hay una guerra legal tremenda porque el inventor y la compañía que lo hacía se han contradito. Nadie sabe exactamente cuál es el producto que tiene la composición original, pero había resultados favorables con probióticos, específicamente con BSL-3. Todavía mi experiencia con pauchitis es limitada. Felizmente no hemos tenido muchos enfermos con pauchitis. Jorge, posso fazer uma pergunta? Claro. Parabéns
por tu Parabéns. Hola, Vera. presentación. Me gustaría saber si usas, yo uso antibióticos ciprimetro en los casos de colitis ulcerosas, a depender en el inicio, cuando no va bien. Me gustaría saber si usas antibiótico terapia en la colitis ulcerosa. Nós Además de los demás tratamientos, claro, a claro. azatioprina, Sí. también infliximab, en fin. Sí, claro, claro. Los utilizamos, sí, tanto en el Crohn, en la enfermedad perianal, como en la colitis ulcerosa, que no responde al tratamiento, a la escalada terapéutica. Porque puede haber una colitis por Clostridium, mismo cuando testamos por la toxina, no tenemos la certeza de la fiabilidad completa, y por eso cuando no responden, si utilizamos especialmente el metronidazol, y utilizamos más la asociación de metronidazol y ciprofloxacina en la enfermedad perianal de Crohn, o en los abscesos, claro. Jorge, nos pacientes com doença monogênica, algumas vezes quando a gente recebe o resultado do exoma, a gente já tinha iniciado com as medicações anti-inflamatórias e algumas vezes eles responderam ao tratamento. Por exemplo, eu tenho um menino com um IL-2R que ele respondeu muito bem, ele está completamente livre de sintomatologia há quase um ano, um bebê que começou a tratar com 4 meses. Minha pergunta, como é que tem sido o comportamento terapêutico de algumas dessas doenças? Eu tenho um XAAP também que respondeu super bem ao tratamento. Na verdade, esse está até com mesalazina, respondendo super bem, ou seja, aí cria-se um questionamento, né? Qual é o futuro? O que a gente vai acompanhar? O que vocês têm visto? Vocês têm mais experiência com as doenças monogênicas? José, temos um ditado popular em português, em Portugal, que diz que a equipa que ganha não se mexe. E se tivermos um doente que responde com o tratamento menos agressivo possível, é isso que eu quero, embora nesse doente, provavelmente, eu peça o estudo HLA, a identificação de dadores potenciais, enfim, ter tudo preparado para, se alguma coisa correr mal, ter já uma segunda linha de atuação estudada. Todavia, se os doentes respondem, ótimo, e acho que fazer o que estás a fazer, isto é, mantê-los bem com o tratamento atual. Os doentes não respondem, e eu vi doentes que não respondiam e que fizeram corticoides, metronidazol, biológicos, ileostomias e continuavam doentes. Eu acho que antes de fazer toda esta escalada, quando a doença tem padrão de agressividade, vale a pena começar a planear a possibilidade e tentar identificar um dador de medula que possa resolver a situação. Eu tive uma experiência dramática de uma criança com déficit de IL-10 que acabou por morrer depois do transplante. Depois de ter feito cirurgias, estomas e tudo isso, foi transplantado e acabou por morrer de complicações. E o estudo feito em Paris garantia-me que tinha sido um acidente porque a mãe tinha a mutação, o pai era efetivamente o pai, mas teria havido uma mutação circunstancial e, portanto, o risco de outro filho com a doença seria quase zero. Eles tiveram uma outra filha exatamente com a mesma doença. Menos agressiva que a primeira, mas quando eu vi um esboço de fístula na região do cóccix, iniciei logo o estudo, confirmei o diagnóstico e essa criança foi transplantada muito precocemente, antes ainda de se desenvolver uma doença severa.
neste momento a criança está sem medicação nenhuma e está perfeitamente saudável. Portanto, se responde ao tratamento inicial, acho fantástico manter. Se começa a não responder e a necessitar de escalada progressiva, vale a pena ir procurando alternativas terapêuticas mais dirigidas ao componente genético da doença. Jorge, yo le quería preguntar en relación a la colitis ulcerosa severa, su experiencia. O sea, yo recuerdo hace unos cuantos años, tuvimos una colitis ulcerosa severa que se hizo corticoides endovenosos, hizo ciclosporina, pero no nos fue bien con las ciclosporinas porque era muy difícil la dosis y los efectos colaterales. Y ese paciente terminó en una, por supuesto controlado con el cirujano, terminó en una colectomía hace unos cuantos años. Digamos, ¿cuál es su experiencia con las colitis severas, el uso de infliximab? ¿Qué nos puede decir? Eu acho que hoje o panorama das colites severas poderá provavelmente modificar um pouco com a utilização de infliximab. Mas, provavelmente, se tivermos acesso à medição dos níveis, é fantástico para garantirmos que tem níveis. Porque os trabalhos mostram que há uma perda intestinal enorme com a inflamação e por isso estamos a usar uma dose terapêutica correta, mas o fármaco acaba todo na toalete. E então, monitorizar os níveis ou então iniciar com 10 mg por quilo e fazer um protocolo de indução mais rápido, em vez de fazer a 1, 2 e 4 e 6 semanas, fazer, por exemplo, 1, 2 e 4, com uma dose mais elevada de 10 mg por quilo. Se conseguirmos que o doente responda, então poderemos ir reduzindo devagarinho a dose por quilo para os níveis, para as doses habituais. E com isso, felizmente, e em alguns casos, não tanto de colite muito severa, mas de doença persistentemente ativa e falta de resposta aos biológicos, tivemos uma experiência muito interessante com o vedolizumab e o tacrolimus. Tenho uma doente de Lisboa que está fantástica neste momento só com vedolizumab, um outro doente no Algarve também já adulto, excelente, atualmente só com vedolizumab, apesar de terem tido evoluções agressivas. Sí, yo le quería comentar a Jorge que en nuestro país, y bueno, no sé por ahí preguntar en Latinoamérica, pero en Argentina no tenemos posibilidad de el dosaje de anticuerpos ni de droga en sangre biológicos. Lo único que nosotros podemos en nuestro medio es dosar la tiopurina metiltraferasa en aquellos pacientes para comenzar con tiopurinas, pero el manejo se nos hace dificultoso, entonces tenemos que programarnos ante la imposibilidad de manejarnos con niveles de sangre en cuanto a calprotectina, los scores clínicos, que muchas veces sabemos que no tienen relación con la actividad endoscópica y quizás estudios endoscópicos y de imágenes más cercanos. Esa es la forma de monitorizar nuestros pacientes en el día de hoy. Eu sei, em Portugal e em muitos países o problema é o mesmo. No meu hospital, durante algum tempo, tive acesso à monitorização e fizemos a monitorização e depois deixamos de ter novamente. Todavia, seria provavelmente interessante a LASPGAN implementar um projeto e em 20 doentes, por exemplo, fazer uma monitorização proativa. E em 20 doentes, usar os critérios clínicos tradicionais. Porque é verdade que fazer o doseamento custa dinheiro, mas estar a usar o fármaco em doentes que não vão responder também custa dinheiro. Isto é, o ajuste
em doentes que estão com 5 miligramas, eu aumento para 10, ele melhora e fica bem, bom, nesse doente talvez eu nem precisasse de fazer monitorização. Mas nos doentes que estão a tomar 10 miligramas já por quilo e que mantêm doença ativa, alguns desses doentes não adianta manter o infliximab. E então não estamos a gastar o dinheiro na análise e estamos a gastá-lo no fármaco. E seria interessante fazer um projeto durante um determinado período e, enfim, fazer as contas e ver quanto é que se gasta com análises ou sem análises, mas contabilizando tudo, porque aos administradores só notam o dinheiro que têm de escrever no cheque para pagar o reagente das análises. Todavia, estamos a usar fármacos em doentes que já não adianta nada porque eles não estão a responder. Portanto, uma das vantagens da monitorização é permitir poupar dinheiro para não estarmos a desperdiçar infliximab ou outros fármacos em doentes que não respondem. Portanto, seria provavelmente muito interessante fazer isso, durante 6 meses monitorizar um grupo controlado e um grupo só com critérios clínicos e ver qual deles é que ficou mais barato ao fim de 6 meses. Aqui no Brasil, Jorge, a Janssen, que é quem distribui o infliximab, está com um estudo, está com todos os pacientes novos que iniciam infliximab, eles estão pagando o teste antes da dose de 6 semanas. Talvez a Vera possa falar melhor, porque a Vera faz parte vamos dizer assim, das lideranças do estudo. Então, de tal forma, para poder avaliar no início do tratamento como que o paciente tem, vamos dizer assim, o nível que ele consegue manter na fase inicial. Acho que a Vera pode falar um pouco mais sobre isso. Isso é seguramente muito útil, porque sabemos, e há estudos que mostram que os níveis às 6 semanas têm um valor preditivo importante em relação à remissão às 52. Mas estávamos também a falar dos doentes com perda de resposta. E por isso, se um doente não está a responder e eu continuo a dar-lhe um fármaco que é inútil, seria mais económico eu gastar dinheiro na análise e dizer, neste doente não adianta insistir com este fármaco porque ele não está a responder e vamos poupar o dinheiro do fármaco e vamos procurar uma outra opção que até pode ser uma cirurgia eletiva e em doentes com doença segmentar curta em que não há resposta ao fármaco, eu julgo que a cirurgia que é uma solução potencialmente mais económica, porque conseguimos uma melhoria e uma remissão durante muito tempo em doentes que depois talvez nem precisem do biológico. Bien, y otra cosa, Jorge, quería ver y saber de ti la experiencia, porque, a ver, en nuestro país ya ha llegado y se está incorporando en el arsenal terapéutico los biosimilares. Biosimilares que cuando un paciente es virgen de tratamiento y, bueno, tiene su obra social, su seguro médico, uno lo acepta y es así porque, bueno, tienen respaldo. Pero hemos tenido también inconvenientes cuando un paciente estaba tratado con Remicade y así ha hecho el switch a este biosimilar con efectos adversos. Queria saber como manejam ustedes É uma questão muito importante e muito importante quando há recursos financeiros limitados. E no meu serviço eu resisti ferozmente à introdução de biosimilares até que houvesse resultados em enfermidade inflamatória pediátrica. Há anos, há 2, 3 anos, na ECO foram apresentados resultados de igual imunogenicidade, igual risco de desenvolver anticorpos e de eficácia, e voltei ao meu hospital e perguntei na farmácia quanto poderíamos poupar por ano pela utilização de biosimilares do infliximab. E disseram, considerando aquilo que vocês consomem, podem poupar 100 mil euros por ano. Nesse dia eu decidi mudar todos os doentes que estivessem estáveis para biosimilares. Informamos os doentes e todos os doentes que estavam estáveis mudaram para biosimilar
de uma infusão para a seguinte. Os novos doentes iniciaram todos biosimilar. Num grupo muito pequeno de doentes que não estava bem controlado, não estava estável, mantivemos o Remicade porque não queríamos acrescentar um fator adicional de risco e de ansiedade na falta de controle do doente. Conseguimos mudar em todos os doentes, neste momento, todos os nossos doentes estão com biosimilares e com resultados com taxa de resposta ou de falta de resposta equivalentes ao que tínhamos antes. Em relação ao adalimumab, eu tenho resistido a fazer o switch porque não temos dados nem de enfermidade inflamatória, nem pediátrica. E por isso, nas outras especialidades, o hospital impôs o switch do adalimumab, do Humira para o biosimilar, mas a AbbVie reduziu o preço do Humira para menos de 100 euros por dose, o que é um quarto daquilo que custava. A AbbVie oferece um programa de monitorização dos doentes, os doentes são contactados, recebem uma caixa eletrónica onde depositam as seringas e, portanto, é possível controlar o cumprimento do tratamento e com preços semelhantes e com um programa de apoio sério, acho que uma pequenina diferença de preço não justifica e, portanto, eu manteria o fármaco original. Nos casos em que a diferença de custos seja significativa e haja resultados publicados, eu acho que faz todo sentido escolhermos as soluções. Vale a pena lembrar que o Remicade que usamos hoje é um biosimilar do Remicade que usávamos há 5 ou 10 anos atrás, porque com o tempo eles foram fazendo pequenas modificações, pequenas alterações na estrutura da molécula, no local de fabrico e, portanto, não é exatamente a mesma molécula que eles produziam há alguns anos. Mas temos estudos que nos mostram que os resultados são consistentes e então confiamos nisso. Não havendo estudos, eu tenho-me oposto à mudança, mas acho que no caso do infliximab que há já experiência suficiente para aceitar que mas um biosimilar e sempre o mesmo. Isto é, não é hoje tomar o biosimilar amarelo, amanhã o azul, depois o vermelho, conforme o que houver na prateleira. Bien. Bien. Jorge, quando tu falasse no step-up e no top-down, no top-down, tem algum momento que tu suspende o biológico? Eu não pratiquei ainda em nenhum doente o top-down. Pratiquei um step-up rápido em doentes que não responderam à alimentação polimérica, que não toleravam a alimentação polimérica e vomitavam, ou doentes que recidivaram rapidamente. Portanto, habitualmente não começamos logo desde o princípio com o biológico. Mas, uma vez começado o biológico, nós não temos parado. Há uma proposta de esquema de top-down de indução da remissão e depois para mudar do biológico para as tiopurinas. Todavia, eu não tenho experiência disso, não há ainda resultados consistentes, mas poderá vir a ser uma opção interessante controlar a doença no componente inflamatório mais ativo e depois usar outra medicação alternativa. Mas o nosso protocolo foi sempre, desde que iniciaram o biológico, não paramos nunca, mesmo em doentes que estejam completamente em remissão, porque achamos que a doença de Crohn tem um atingimento grave do crescimento quando reativa. Se reativar, há um risco de não responder novamente ao tratamento e por isso achamos que isso é uma discussão que deve ser tida com o médico, mas com o médico de adultos. Se um doente diz ao médico, eu não consigo dormir, porque todas as noites sonho que vou ter cancro e estou há 5 anos completamente controlado, sem sinal nenhum de doença. Eu sei que posso voltar a piorar e até pode nem responder, mas eu prefiro parar e ver no que dá, acho que é aceitável. Se um doente diz ao médico, eu não quero é que a minha doença me incomode porque quero casar, quero fazer
o MBA e quero ser professor e quero ganhar muito dinheiro e a última coisa que eu quero é ter a doença a perturbar-me, também me parece razoável manter o tratamento. Mas acho que é uma discussão na idade adulta. Em pediatria, desde que iniciamos os biológicos, nós não paramos nunca mais. A não ser que haja perda de eficácia, claro. Bien, a ver, podemos estar escuchándote mucho más tiempo, Jorge, pero en vista del horario, ¿qué hora es allá en tu país? Perdão? ¿Qué hora es allá? Medianoche menos cuarto. Claro. Es hora de descansar, ¿verdad? Sin problema. Ha sido un Porque La verdad que sí. hay muchas preguntas y podemos seguir, pero me parece que podemos dar por finalizado hoy. Te invitamos para otra próxima charla. Cuando lo quieras. Es un gusto, la verdad que ha sido un honor que estés hoy con nosotros. Yo feliz, encantada. Placer. Un placer. Y hay muchas preguntas, desde el uso de células madres, vedolizumab, ustekinumab, ¿qué hacemos con los estudios genómicos? Hay muchas preguntas, pero me parece que ya es hora de ir a descansar para ti. Muchísimas gracias. Es un placer encontrar los amigos y cambiar puntos de vista y experiencias. Siempre que lo desean, me encanta muchísimo. Bien, un gusto, muchas gracias. Un gusto. Abrazo. Muchas gracias, Jorge. Toda Latinoamérica. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo grande desde Uruguay, Jorge. Un abrazo, Claudio. Muchísimas gracias. Pases muy bien. Gracias. Un gustazo haberte escuchado. Maestro. Muy amable, Jorge. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Silvia.